Tear a proscrição do automóvel, das máquinas de escrever ou até desses horríveis tipos de letra. Quem discerne o curso do mundo sabe que todas essas coisas têm de vir e são justificadas. Com minhas palavras não tenho em mira a eliminação, mas um cultivo. Tais coisas têm de vir, e devemos aceitá-las como é o dia e a noite, embora o entusiasmo por elas possa ser muito unilateral entre os homens com fortes tendências materialistas. Mas há tudo que se manifesta desta forma no mundo, criando um alvoroço terrível nas letras ilegíveis, nas máquinas de escrever e nos carros que correm pelo mundo. Devemos opor, para que a humanidade se desenvolva sadiamente, a aquisição de um conhecer, de um sentir e de um querer espirituais. Não se trata de combater o elemento material, e sim de conhecê-lo em sua realidade e necessidade, mas também de constatar ser necessário opor uma forte espiritualidade àquilo que arrasa a humanidade em sua existência física. Então a evolução sadia da humanidade pode ser favorecida por uma oscilação entre carros e máquinas, de um lado, e a imaginação e visões conquistadas mediante a ciência espiritual, de outro. Caso contrário, essa evolução seria prejudicada. Permito-me dizer isso justamente aqui, em Penmaimur, onde se sente, de um lado, que as imaginações se conservam qual uma herança de velhos templos druídicos, enquanto se constata, de outro, com quanta violência essas imaginações conservadas são destruídas pelos automóveis que correm pela região. 28 de agosto de 1923. A existência cósmico-espiritual do homem após a morte. Se quisermos compenetrar-nos com o caráter especial das vivências entre a morte e um novo nascimento, teremos em primeiro lugar de focalizar a tremenda diferença existente entre essas vivências e aquelas que temos aqui, na vida terrena. Aqui, tudo o que realizamos se desprende de nós e deixa de pertencer-nos. Confeccionamos, por exemplo, todo tipo de objetos, mas estes se desprendem de nós. Muitas pessoas os soltam na vida social exterior, vendendo-os. Tudo que o homem produz como emanação de sua vontade incorpora-se na existência terrestre de tal maneira que ele se sente relativamente, insisto, relativamente, pouco ligado à sua criação. E os pensamentos que movimentaram o ato criador retiram-se para o interior do homem, sob forma de meros pensamentos passivos ou de lembranças, hábitos ou aptidões. Na vida entre a morte e um novo nascimento a situação é diferente, pois aí tudo o que o homem realiza volta, de certa forma, para ele. Convém lembrar que na Terra realizamos nossos impulsos de vontade atuando sobre os reinos da natureza, o mineral, o vegetal e o animal. Nós os plasmamos, movimentamos, e até pomos em movimento outros seres humanos, terrenos. Mas no mundo espiritual, entre a morte e o novo nascimento, estamos entre seres inteiramente espirituais, entre os quais aqueles que nunca se encarnam em substâncias terrestres e que têm sua vida exclusivamente no mundo espiritual, podemos chamá-los de entidades divino-espirituais. A essas entidades pertencem as hierarquias superiores, os anjos, os Exusiai, os serafins e os querubins. Poderíamos escolher outros nomes, mas ninguém deve ficar chocado pela terminologia empregada aqui, pois trata-se de nomes venerados desde há muito tempo, e podemos perfeitamente aplicá-los ao que redescobrimos na região espiritual. Entre a morte e o novo nascimento, o homem convive, portanto, em parte com essas entidades e em parte com almas humanas desencarnadas possuidoras de corpos espirituais, isto é, almas com as quais conviveu na existência terrena, e outras que esperam por sua existência na Terra, prontas a logo voltar a ela. Essa convivência depende, em verdade, um pouco da existência de laços kármicos estabelecidos com essas individualidades durante a vida terrestre. Com efeito, os que não nos eram muito chegados durante a vida terrestre têm também no mundo espiritual um relacionamento menos intenso conosco. Disso ainda falaremos mais adiante. Além disso,
O homem está relacionado com aquelas entidades que tampouco se encarnam na Terra por terem um grau de evolução inferior ao seu e não poderem assumir a forma humana. Trata-se de seres elementares que vivem nos diversos reinos da natureza, no mineral, no vegetal e até no reino animal. Portanto, em todo esse mundo povoado de seres espirituais que o homem se integra entre a morte e um novo nascimento. Tenho de acrescentar ainda que esses seres se manifestam a consciência inspirativa, imaginativa e intuitiva, pois essa consciência permite termos uma visão do mundo em que o homem vive entre a morte e um novo nascimento. Enquanto o homem tem essa maneira tão diferente de ser, sua constituição e seu estado humano também se modificam. Se construímos uma máquina na Terra, com esse exemplo quero, mais uma vez, tratar de um assunto importante. Tudo o que fazemos, manuseando e juntando as partes, emana da nossa vontade e dos nossos pensamentos, mas acaba desligando-se de nós. Mas quando fazemos algo no mundo espiritual entre a morte e o novo nascimento, pois ali estamos também constantemente ativos, como almas. Vemos resplandecer, naquilo que fazemos, um brilho que reconhecemos como pensamentos envoltos em luz. Enquanto durante nossa vida terrestre o pensamento fica conosco, naquele mundo ele não permanece dentro do homem, mas resplandece nos atos que este realiza. Em tudo que fazemos, o pensamento resplandece como uma entidade brilhante. De forma que nunca podemos cometer, no mundo espiritual, um ato sem que um pensamento seja liberado. E aí o pensamento difere de um pensamento humano na Terra. Este pode permanecer oculto no íntimo do homem, mesmo sendo um pensamento funesto, pois trata-se de um pensamento humano e individual, ou mesmo humano e pessoal, mas o pensamento liberado durante a vida entre a morte e o novo nascimento é um pensamento cósmico, e como tal exprime a reação do cosmo, do conjunto dos seres espirituais diante de nossa ação. Procurem os amigos ter disso uma imagem viva. Um ser humano é ativo em sua vida após morte. Enquanto ele age, qualquer gesto ou ato anímico logo se transforma num pensamento cósmico. Enquanto atuamos, deixamos uma impressão no mundo espiritual, e aí o cosmo responde de todos os lados. Em tudo o que fazemos brilha a reação e o julgamento do cosmo. Mas isso não é tudo. Há ainda um outro cintilar que acompanha o brilho dos pensamentos cósmicos. O que cintila são pensamentos não oriundos do cosmo. Veremos, portanto, pensamentos que se revestem de um brilho vivo para o cosmo, e não para a vida terrena, serem permeados por toda a ordem de pensamentos obscuros. Eles cintilam a partir das coisas. Ora, enquanto entre a morte e um novo nascimento os pensamentos cósmicos e resplandecentes nos enchem com uma sensação de profundo bem-estar, os pensamentos cintilantes contêm frequentemente, embora nem sempre, algo inquietante, pois são efeitos de nossa vida terrestre. Se em nossa vida terrestre nos apropriamos de bons pensamentos a respeito de qualquer assunto, estes cintilarão, depois da morte, a partir das formações cósmicas brilhantes. Se nutrirmos e assimilarmos pensamentos maus, estes se manifestarão, qual um cintilar, do radiante julgamento cósmico que nos apresenta os pensamentos. Temos, desta forma, a visão do que o cosmo nos diz e, ao mesmo tempo, do que nós mesmos levamos ao cosmo. Este não é um mundo que se desprende do homem, mas que fica animicamente unido a ele. Depois da morte, o homem encerra em si sua existência cósmica, mas também tem dentro de si, como reminiscência, a vida terrestre que acaba de terminar. Sua tarefa imediata é desacostumar-se dessa existência terrena, desfazer-se dela, pois só desta forma conseguirá transformar-se em ser realmente cósmico. Enquanto estamos naquela região de experiências espirituais que em meu livro Teosofia chamei de mundo anímico, somos confrontados predominantemente com esses pensamentos, hábitos e aptidões terrestres que nos enviam sua cintilação.
Isso faz com que desfiguremos em caricaturas aquilo que, conforme sentimos, poderiam ser lindas formações cósmicas. Enquanto atravessamos o mundo anímico desconfortavelmente julgados pelas formações cósmicas tornadas caricaturescas, sendo ao mesmo tempo juízes, estamos caminhando para a libertação de tudo o que ainda nos vinculava à Terra. Podemos então passar para a região que, em minha teosofia, foi chamada de mundo espiritual. Aí teremos deixado para trás a constituição anímica que adquirimos no corpo físico terrestre, podendo agir estritamente de acordo com as diretrizes dos seres espirituais em cujo reino entramos, única maneira de ser naquele mundo. Os amigos veem, portanto, que o homem deixa de levar para o mundo em que vive após a morte o que vive em seus corpos físico e etérico. Tudo isso é abandonado e entregue ao cosmo. O homem leva apenas o que vivenciou, como eu e como corpo astral, enquanto eu vivia nos corpos físico e etérico. Essa circunstância nos revela algo muito importante. Enquanto se encontra na Terra, o homem chama de seu corpo os corpos físico e etérico, embora não saiba muito a respeito deste último, podendo, porém, sentir sua atuação nas forças do crescimento, etc. Mas na realidade o homem não tem o direito de chamá-la de seu corpo, pois apenas é seu o que existe no eu e no corpo astral. Mesmo enquanto ele vive na Terra, aquilo que existe nos corpos físico e etérico pertence aos seres divinos e espirituais que neles vivem e atuam. E esses seres continuam atuando nestes corpos mesmo quando, durante o sono, o indivíduo não está presente. O homem se sairia muito mal se tivesse de cuidar pessoalmente de seus corpos físico e etérico durante um constante estado de vigília entre o nascimento e a morte. Ele é obrigado a entregar periodicamente esses corpos aos deuses, principalmente na infância, pois o sono das crianças é o mais importante, já que, mais tarde, tem apenas efeito corretivo. O sono realmente fecundo é aquele dos primeiros anos de vida. Épocas mais antigas da evolução da humanidade sabiam a esse respeito, pois chamaram o corpo humano de templo dos deuses. A maravilhosa estrutura do corpo humano lhe sugeria um templo divino, e tais povos imitavam as leis dos corpos físico e etérico em suas obras de arquitetura. Isso aconteceu em todos os lugares, embora o fenômeno possa ser melhor observado na arquitetura oriental, mas também no Egito e na Grécia. Da mesma maneira como os querubins são colocados nos templos do Oriente e as esfinges e as colunas estão dispostas, assim se encontra o que era sentido como atuação espiritual e divina nos corpos físico e etérico do homem. A consciência disso perdeu-se no decorrer da evolução, e hoje em dia o homem chama o corpo físico de seu corpo. Ele o faz sem saber, mas nem por isso incorretamente, pois na realidade o corpo físico é propriamente dos deuses. Quando diz meu corpo e considera como sua propriedade o que se passa no corpo sadio, o homem da civilização moderna demonstra uma imensa arrogância. Arrogância subconsciente, não intencional, mas que não deixa de ser terrível. Essa arrogância está incorporada na própria língua, demonstrando como os homens, ao falarem em seu corpo, meu corpo, reivindicam o que, na realidade, pertence aos deuses. Cabe à ciência espiritual alertar os homens a respeito desses fatos, chamar sua atenção para a circunstância de que a moralidade se intromete até na vida comum, natural, sendo que no presente caso não se trata de uma vida moral boa, mas de uma vida moral má. Tais fatos nos ensinam que um verdadeiro conhecimento espiritual pode modificar nossa vida sentimental e que, se o homem realmente compreender a ciência espiritual, mesmo sua maneira de falar deixará de ser aquela que lhe agrada. Hoje em dia, sob a influência de uma mentalidade puramente materialista e naturalista, para compreendermos as vivências posteriores na vida entre a morte e um novo nascimento, teremos de lembrar o que já foi mencionado ontem. Na medida em que o homem se entrosa no mundo espiritual, o aspecto físico dos astros vai desaparecendo, cedendo lugar a algo que corresponde, espiritualmente,
a luz física irradiada dos astros até o olho humano. Assim como a Terra é a morada dos homens, que a habitam como seres espirituais dotados de alma e de corpo astral, cada astro é o domicílio de determinados seres espirituais. Enquanto vive no mundo físico, o homem está ligado aos seres elementares que habitam os reinos mineral, vegetal e animal. Sua existência dentro da corporalidade exterior o une a outras almas humanas. Entre a morte e o novo nascimento, ele entra em contato com os habitantes de outros astros. A vida entre a morte e o novo nascimento é, de fato, uma viagem através do mundo estelar, sendo este considerado em seu aspecto espiritual, graças ao convívio com os outros seres divinos espirituais dos mundos estelares. Conforme vimos, logo depois da vida terrena passamos por um período no mundo anímico, período constituído em sua essência por uma recapitulação real do que o homem viveu em sono, imaginativo e inconscientemente, durante todas as noites que se intercalaram em sua vida na Terra. Durante um terço de sua vida terrestre, o homem se abstém de praticar aquilo que provoca os pensamentos cintilantes em meio aos pensamentos cósmicos. Um indivíduo que viveu uns 60 anos atravessa o mundo anímico em 20 anos, libertando-se de tudo que o vincula à existência terrena. Ele vivencia interiormente a maneira como entra em contato com o mundo dos astros após a morte. Enquanto permanece no mundo anímico, sente-se intimamente ligado à existência lunar. Eu disse que a pessoa termina, de certa forma, um ciclo cuja primeira metade é constituída pela vida entre o nascimento e a morte, enquanto a volta é mais rápida por durar apenas uma terça parte do tempo. Assim, ela tem a sensação de que tal ciclo envolve a existência da Lua e os espíritos da região lunar. Já na palestra anterior indiquei que a pessoa não tem a consciência de voltar à ocasião de seu nascimento. Não se trata de um círculo, mas de uma espiral. O homem avança, e eu deveria desenhar toda a sequência sob forma de espiral. Aquilo que nos faz avançar em vez de simplesmente girar ao redor da Lua, aproximando-nos de uma outra existência logo depois da morte, decorre em parte da força impulsora dos seres de Mercúrio. Estes são um pouco mais fortes que os seres de Vênus. Os seres de Mercúrio provocam o avanço, enquanto os de Vênus o contêm, dando-lhe plenitude. Desta forma a passagem pelo mundo anímico faz com que o homem se sinta acolhido na atividade da Lua, de Mercúrio e de Vênus. Cabe-nos procurar um discernimento claro do que significa essa fase. Enquanto estou na Terra, constato que possuo uma cabeça. Esta é movida a partir daquilo que se poderia chamar de centro do cérebro, isto é, da glândula pineal e semelhantes. Tenho aí, bem no centro, o órgão mais importante da cabeça. Na parte do meio, tenho o coração. No organismo metabólico motor tenho tudo o que pertence ao sistema renal. Não se pode falar de forma análoga, depois da morte, no mundo anímico. Aí não é possível dizer, eu, homem, consisto em cabeça, tórax, com coração, e membros, com os órgãos do metabolismo. Não teria sentido, pois tudo isso ficou para trás. Nós dizemos, isso sim, sou constituído pelo que provém dos espíritos lunares. Esta afirmação seria equivalente à constatação, feita na Terra, de que possuo uma cabeça. Na Terra dizemos, com razão, que temos uma cabeça. Depois da morte, no mundo espiritual, devemos dizer que temos aquilo que nos chega dos espíritos da Lua. Da mesma forma, na Terra constatamos que temos em nosso peito um coração, que exprime todo o nosso sistema respiratório e circulatório. Esse modo de falar também só tem valor na Terra, pois o coração é também rejeitado. Depois da morte, devemos dizer, trago em mim as forças de Vênus, isto seria o correspondente. E enquanto dizemos na Terra, tem um sistema motor e metabólico com todos os seus órgãos, principalmente o sistema renal, a afirmação correspondente, depois da morte, seria esta: o que vive em mim são as forças que emanam de seres mercuriais.
Na Terra, pois, dizemos que como seres humanos somos cabeça, tórax, abdômen e membros. Depois da morte, diríamos, como ser humano sou Lua, Vênus e Mercúrio. Isso corresponde inteiramente à verdadeira existência intrínseca da vida. Ora, toda a nossa existência na Terra, como homens físicos, depende da sinergia da cabeça, do coração e do sistema digestivo. Tudo depende disto. Em qualquer movimento da mão encontramos a atuação da cabeça, do coração e do sistema metabólico, pois as substâncias aduzidas são transformadas enquanto faço o movimento de minha mão. Toda a nossa existência terrena decorre na cabeça, no coração e nos membros, obviamente, dito de forma sintética, abreviada. Da mesma forma, nossa vida no mundo anímico decorre sob a atuação das forças lunares, mercuriais e venusianas. Na Terra somos algo diferente, mas no mundo anímico somos Lua, Mercúrio e Vênus. Isto nos faz voltar, de certa forma, a uma época passada que o homem atravessou em sua evolução natural. Já me tenho referido várias vezes essas fases mais remotas da evolução humana. Aí o homem estava num estado de vivência instintiva, cujos tipos remanescentes mencionei nestas palestras. O homem já pressentia, na Terra, que sua vida extraterrestre estivesse relacionada, por exemplo, com a Lua, com Mercúrio e com Vênus. Essa consciência se perdeu para a época atual. Qual foi a causa dessa perda? Quando se fala desses assuntos que têm por palco uma região situada além do véu do mundo físico, e que apenas são mencionados quando se fala a partir dessa região, provoca-se a relutância, ou, para empregar um termo mais distinto, a crítica do mundo atual. Ora, é muito difícil, hoje em dia, dizer abertamente o que a verdade iniciática realmente é, ou temos de falar de uma maneira tão abstrata que os homens atuais nem percebam o que desejamos exprimir, pois tudo fica envolto em conceitos abstratos ou temos de dizer as coisas de maneira que estejam realmente caracterizadas. Então muitas pessoas, ao ouvir isso, ficam furiosas. Podemos compreender que fiquem furiosas, pois falamos-lhes de um mundo que elas querem esquecer, um mundo que elas receiam e odeiam. Mas isso não pode impedir que se volte a falar honestamente desses assuntos, dentro de um mundo civilizado. Se levássemos em conta, na realidade, nem adiantaria. A atitude dessas pessoas que detestam a ciência espiritual, trata-se, evidentemente, não de pessoas presentes aqui, e sim ausentes. Diríamos o seguinte: enquanto se vai familiarizando com o mundo anímico, o homem entra num estado algo semelhante a um estado remoto da Terra em que os seres humanos ainda possuem uma verdade espiritual instintiva. E nessa verdade espiritual primitiva e instintiva viviam as forças lunares. Dessa forma nossa maneira de falar poderia, pelo menos em parte, ser considerada congruente com as ideias materialistas de nossa época. Mas as coisas têm sido ditas de uma maneira muito abstrata. Quem não receia a crítica que obviamente virá das mentes materialistas deve falar de outra maneira. Deve-se dizer o seguinte: quando o homem atravessava uma época muito remota da evolução terrestre, anterior à época histórica, convivia também na Terra com seres espirituais não diretamente ligados à própria Terra, mas que tinham, mesmo em sua existência terrestre, uma ligação com o cosmo. Podemos dizer que os dirigentes dos mistérios eram, naquela época, mestres divinos e não terrenos, e ensinavam os homens na Terra. Esses mestres das épocas mais antigas não se revestiam de um corpo físico denso, carnal, atuavam sobre os homens em seus corpos etéricos. Os instrutores superiores nos mistérios eram divinos e etéricos, e só seus servidores eram homens encarnados fisicamente. Esses seres conviviam com os homens na Terra, numa época mais remota da evolução humana. Podemos dizer, com todo o realismo, que houve uma época antiga quando os seres divinos e espirituais coabitavam com os homens na Terra, seres que não se mostravam a quem,
digamos, andasse passeando, mas que se manifestavam quando alguém era conduzido à sua presença, de forma correta, pelos auxiliares nos templos de mistérios. Manifestavam-se apenas nos mistérios, mas ali o faziam de fato. E por meio desses mistérios tornaram-se conviventes com os homens na Terra. Mais tarde se retiraram daqui, migrando para a Lua, em cujo interior vivem como que numa fortaleza cósmica, imperceptíveis a quem vive na Terra. Devemos, portanto, considerar o interior da Lua como lugar de reunião daqueles seres que outrora eram, em seu corpo etérico, os grandes mestres dos homens. Nunca deveríamos olhar para a Lua sem estar conscientes de que nela estão reunidos os que antigamente foram os mestres, pois atualmente a Lua não irradia o que nela vive, mas apenas reflete o que recebe do cosmo. Assim como reflete a luz, ela o faz também com todos os impulsos cósmicos. Olhando para a Lua vemos da forma mais nítida sua luz, mas esta não é a única parte, sendo mesmo a mais insignificante. O que vemos é um espelho das influências cósmicas, e não aquilo que vive no interior da Lua. Aí vive o que outrora viveu na Terra. É apenas em sua existência imediatamente posterior à morte, ao atravessar o mundo anímico, é que o homem volta a ser influenciado pelos seres que antigamente estavam na Terra. São eles que, com o julgamento de eras primordiais, após a morte exercem um efeito corretivo sobre o que o homem realizou na Terra. É assim que em nossa época atual o homem volta, após sua morte, a ter uma relação com aquelas entidades que antigamente eram educadores e mestres divino-espirituais no contexto da evolução geral da humanidade. A Lua deve ser considerada, conforme critérios espirituais, como uma fortaleza cósmica para a qual se retiraram aqueles que outrora conviviam conosco e com os quais voltamos a relacionar-nos logo depois de iniciar, após nossa morte, a peregrinação através do mundo anímico. Depois de concluir a vivência de tudo o que, de certa forma, pertence à esfera lunar, o homem tem a incumbência cósmica de passar à existência solar. Enquanto o primeiro círculo é feito o desenho correspondente, ou a primeira volta da espiral tem por centro a Lua, esse movimento espiral ou circular tem de evolver e passar do âmbito lunar à esfera solar. Figuras espaciais não podem senão dar ensejo a ilusões, pois todos os processos se realizam no suprassensível, no unidimensional. Mas já que temos de usar palavras terrestres, é-nos lícito dizer que o homem, uma vez percorrido o primeiro círculo no âmbito da Lua, passa à região solar, e que o Sol, isto é, o Sol espiritual, vem a ter com ele a mesma relação, na vida entre a morte e um novo nascimento, que antes tinha a Lua. O homem tem de metamorfosear sua existência anterior, Lua, Vênus, Mercúrio, ao penetrar na esfera solar que chamei, em minha teosofia, de mundo espiritual. De fato, ele tem de sofrer uma transformação profunda. Em sua existência terrena, ele dizia de si: sou cabeça, sou um ser que possui um coração, um peito, que possui o sistema metabólico e os membros. Logo depois da morte dizia: sou Lua, Mercúrio, Vênus. Mas não pode continuar a dizê-lo, pois isso implica em que sua existência pare no meio, entre o mundo anímico e o mundo espiritual propriamente dito. Cabe-lhe agora sofrer uma metamorfose significativa em sua existência anímico-espiritual. Posso caracterizá-la dizendo que o Sol deve vir a ser sua pele. Em todo lugar ao seu redor deve haver Sol. Assim como em nosso corpo físico terrestre somos cobertos por nossa pele, temos de alcançar uma existência espiritual em que sejamos envoltos por uma pele constituída, em toda direção, por impulsos solares espirituais. Não é fácil imaginar isso, pois do nosso ponto de vista terrestre estamos acostumados a supor que o Sol esteja lá fora, enviando-nos seus raios. Aí o Sol é centro de uma irradiação dirigida para a periferia. À medida que entramos na esfera espiritual do Sol, este não se encontra mais num lugar determinado, mas em toda a periferia. Nós é que estamos dentro do Sol,
e este nos envia seus raios a partir da periferia, constituindo, de fato, a pele espiritual do ser humano que passamos a ser. E não é fora do Sol, mas dentro de sua esfera espiritual que temos algo a ser designado com o termo órgãos. Assim como na vida terrestre possuímos cabeça, coração e membros, e depois da morte Lua, Mercúrio, Vênus, temos agora como órgãos o que devemos chamar de Marte, Júpiter e Saturno. Somos agora Sol e temos, dentro de nós, os órgãos Marte, Júpiter e Saturno. São eles os órgãos internos tal como são, aqui na Terra, o coração, a glândula pineal ou os rins. Tudo isso, porém, é metamorfoseado no âmbito espiritual. E esses órgãos têm de formar-se paulatinamente. Não os temos prontos ao passar do mundo anímico para o mundo espiritual. Por isso traçamos não só um círculo, como fizemos durante a fase lunar, mas 3 círculos, de forma que a fase solar é descrita por meio de 3 círculos. No primeiro círculo, aquele pertencente a Marte, é formado o órgão espiritual marciano. No segundo círculo, o de Júpiter, é formado o órgão jupiteriano, e no terceiro o órgão saturnino. 3 círculos que são percorridos muito mais lentamente do que o círculo lunar, tomando-se por termo de comparação o tempo terrestre. O círculo da Lua é percorrido em tempo relativamente rápido. Estes outros, conforme explicarei mais detalhadamente na próxima palestra, requerem uma velocidade mais ou menos 12 vezes menor. O homem descreve, pois, círculos correspondentes a Marte, Júpiter e Saturno. Enquanto atravessa essa região, que é o mundo das esferas espirituais, e vivencia as forças espirituais desse mundo das esferas, o homem está constantemente ativo. Assim como exerce atividades aqui, em meio às forças da natureza, ele é ativo em relação às forças ou seres das chamadas hierarquias superiores que aparecem e se manifestam fisicamente no céu estrelado, inclusive o Sol e a Lua, cuja aparência física nos circunda. Mas para efetuar a transição da esfera lunar para a esfera solar, o homem precisa de um guia. Já falei desse guia. Vimos, na época mais antiga, seres vivendo na Terra e retirando-se em seguida à fortaleza cósmica da Lua. É só depois da morte que o homem volta a ter uma ligação com esses seres. Estes, porém, tiveram sucessores que apareceram na Terra de tempos em tempos, em épocas remotas mas posteriores à época hiperbórea. Esses sucessores eram chamados, no Oriente, de Bodhisattvas. Apareceram encarnados em corpos humanos, não obstante serem sucessores daqueles seres que se retiraram para a Lua. A vida dos Bodhisattvas decorre, pois, em comunhão com seres estabelecidos na fortaleza cósmica da Lua. É lá que se situa a fonte de sua força e de seus pensamentos. Foram eles os guias que facultaram aos homens a transição por meio de tudo o que lhes ensinaram, dando-lhes a força necessária para penetrar na região solar ao chegarem ao término da região lunar. Veremos, no decorrer das próximas conferências, que isso se tornou impraticável no decurso da evolução humana, de modo que o Ser Cristo teve de descer da existência solar a fim de realizar o mistério do Gólgota. Graças à doutrina do Cristo, a doutrina do mistério do Gólgota, o homem recebeu na Terra a força necessária para efetuar a transição da região anímica para o mundo espiritual, da esfera lunar para a solar. Em tempos antigos, um impulso vindo da região lunar intimamente ligado ao desenvolvimento terrestre havia feito o necessário para a evolução espiritual. Essa fase da influência direta ou indireta da Lua, caracterizada essencialmente pela atuação dos Bodhisattvas, foi substituída, ao ser cumprido o tempo, isto é, depois do primeiro terço da quarta época pós-atlântica pelo efeito do mistério do Gólgota. A atuação do Cristo é circundada pela atuação combinada dos 12 Bodhisattvas, fato que elude, embora se trate de um fato real, a presença dos 12 apóstolos ao redor do Cristo. O Cristo, encarnado no corpo de Jesus,
É portanto a força que, provinda do Sol espiritual, passou a unir-se com a Terra. Se não quisermos fitar a Lua apenas com a alma ou espírito materialistas, e sim compreendê-la, devemos encará-la como lugar de reunião de seres espirituais que significam a evolução cósmica no passado da Terra. Da mesma forma, temos de olhar para o Sol como o conjunto daqueles seres que orientarão o futuro, e já hoje o presente, e cujo delegado é o Cristo, que passou pelo mistério do Gólgota. Relacionando-se com o mistério do Gólgota, os homens assimilarão impulsos que lhes permitirão penetrar na região espiritual, isto é, na esfera solar espiritual. Percorrendo uma tríplice órbita, num movimento muito mais lento do que a volta em redor da Lua, receberão inteiramente os órgãos de Marte, Júpiter e de Saturno, nas respectivas regiões planetárias. Só que isso, por sua vez, depende da evolução de todo o universo. Na realidade, a realização completa do que acabo de descrever, isto é, a gênese de um homem Marte, de um homem Júpiter e de um homem Saturno, é assunto do futuro. Na época atual, só a região de Marte pode ser inteiramente percorrida, de acordo com as influências das potências cósmicas. Depois da morte, o homem só pode terminar a órbita de Marte e apenas tocar, e não percorrer, a região de Júpiter. A entrada total na região de Júpiter só será possível, na vida entre a morte e o novo nascimento, depois de percorridas muitas vidas terrestres. Ainda mais tarde, haverá a possibilidade de se atravessar a região de Saturno. Para que o homem possa receber algo dos impulsos de Júpiter e de Saturno, não obstante sua incapacidade de pensar na esfera de Júpiter, existem os inúmeros planetoides intercalados entre Marte e Júpiter. Os astrônomos estão constantemente descobrindo a existência física de novos planetoides, os quais, todavia, constituem aquela região que o homem atravessa espiritualmente depois da morte porque ainda não pode alcançar Júpiter. Esses planetoides têm a característica de ser, em sua essência espiritual, colônias de Júpiter e de Saturno. Há seres jupiterianos e saturninos que regressaram aos planetoides. Antes de ser completamente amadurecido para a plena existência terrena, o homem encontra na região dos planetoides algo que, de certa forma, é capaz de substituir as regiões de Júpiter e de Saturno que ainda lhe são inacessíveis. Quando volta a nascer, ao fim do tempo decorrido desde sua última morte, o homem percorreu a região de Marte e assimilou das forças de Júpiter e de Saturno que está contido na região dos planetoides. Ao renascer, ele inicia nova existência terrena, enriquecido dos pós-efeitos da evolução precedente, os quais ainda estudaremos melhor. 29 de agosto de 1923. A vivência do passado da Terra. Recapitulando o que foi dito na conferência anterior, conscientizamo-nos de como o homem, enquanto vivencia o tempo posterior à morte, o termo tempo tem de ser usado em analogia com as condições terrestres entra primeiro no âmbito dos seres lunares, passando depois à região dos seres solares. De certo modo, os seres lunares ainda pertencem à existência terrena, e as experiências feitas pelo homem no mundo anímico sob a influência desses seres são, na realidade, reminiscências da vida terrena. Em sentido contrário ao tempo, têm-se autênticas vivências da existência na Terra, embora permeadas, conforme já caracterizei, de julgamentos cósmicos. Estes chegam ao homem, após a morte, provenientes dos referidos seres lunares. São realmente estas as entidades a cuja influência o homem passa a sujeitar-se, e que de certa forma fazem fluir esses julgamentos para o ser humano da mesma forma como os minerais, vegetais e animais fazem fluir para nós os julgamentos que emitimos na Terra. Vemos, portanto, que o homem, ao entrar após sua morte numa existência espiritual e cósmica, começa por ter experiências que ainda emanam de seres outrora ligados à Terra. Conforme já foi dito,
Esses seres que mais tarde se fixam na Lua foram, em tempos primordiais, os educadores dos homens. Em sua passagem pelo mundo anímico, o homem vive, sob a influência desses seres elevados habitantes da Lua, aquilo que em épocas remotas vivenciou diretamente na Terra. Essa população da Lua, expressão lícita desde que lembremos o que foi dito na última palestra dirigida pelos antigos regentes da humanidade, tem um julgamento bem diferente daquele dos habitantes da Terra, pois estes, em sua vida terrena entre o nascimento e a morte, só fazem atualmente as experiências que a população da Lua fez em tempos passados. Empregando números terrestres, podemos dizer que essa população lunar vivenciou em sua existência terrena, bem mais de 15 mil anos atrás, aquilo que a humanidade ainda está para vivenciar. Há bem mais de 15 mil anos essa população da Lua passou a formar juízos em que se juntaram elementos naturalistas e morais. Aqui na Terra ainda damos um tratamento diferente aos julgamentos naturalistas que emitimos a respeito de pedras ou de animais, abstendo-nos de julgamentos morais. Afirmamos que a natureza segue uma necessidade moral. Porém não é o mundo todo que se pauta por uma necessidade moral. Embora os animais, vegetais ou minerais, considerados isoladamente, não devam ser julgados na base de juízos morais, sua criação e o fato de fazerem parte do mundo tiveram sua origem em julgamentos cósmicos de caráter moral. Ora, aqueles habitantes da Lua já têm esses julgamentos cósmicos e morais. Por isso, ao relacionar-nos com essa população lunar depois de nossa passagem pelo portal da morte, temos de ouvir o que o cosmo diz a respeito do que temos pensado, desejado, sentido e feito aqui na Terra. Toda a nossa vida terrena é, de certa forma, exposta à luz do julgamento cósmico. Nós aprendemos o quanto nossos feitos terrestres valem para o universo. É na base dessas experiências que desenvolvemos o impulso de completar ou corrigir em nossa próxima vida o que fizemos, em concordância ou em oposição à evolução cósmica. Enquanto estamos, dessa forma, sob a influência da população da Lua, acolhemos os impulsos para o nosso destino nas vidas terrenas subsequentes, ou seja, para o que a sabedoria oriental sempre chamou de karma. Os impulsos para o karma são recebidos enquanto o homem está sob a influência dos referidos seres lunares, que lhe revelam o quanto seus feitos e pensamentos terrenos valem para o cosmo. As entidades espirituais do mundo superior que vivem ao redor do homem enquanto este se acha sob a influência da população lunar são os que, em minha ciência oculta, eu reuni como seres das hierarquias dos anjos, arcanjos e arquéus. Trata-se do primeiro grupo de entidades que não precisam passar uma fase de sua existência numa encarnação terrestre. Essas entidades estão, por sua vez, intimamente ligadas aos seres de hierarquias ainda superiores, mas durante sua fase lunar após sua morte o homem alcança essencialmente essas hierarquias dos anjos, arcanjos e arquéus, nada percebendo ainda, por assim dizer, das hierarquias mais elevadas. Os julgamentos relativos aos atos de cada homem individual emanam principalmente dos anjos. É deles que o homem aprende, depois da morte, qual o valor de seus atos individuais no contexto do cosmo inteiro. Ele ouve dos arcanjos, de preferência, a apreciação de seus atos na medida em que fala esta ou aquela língua ou pertence a este ou aquele povo. Esses aspectos também contribuem na formação dos impulsos relativos ao destino ou karma futuro. E dos arquéus o homem ouve que valor seus atos cometidos em determinada época têm para a época em que ele deverá descer novamente das alturas espirituais à existência terrena. A transição da esfera dos seres lunares para a dos seres solares, o homem a realizará na base de tudo o que houver assimilado no mundo anímico desde que, insisto nesta condição, se tenha preparado adequadamente para a existência extraterrestre, isto é, na base dos impulsos recebidos e da atitude que assumiu para com os grandes guias espirituais da humanidade. Deveremos, pois, mencionar,
Ao falarmos dos mundos alcançados pelo homem entre a morte e o novo nascimento, tanto uma população lunar quanto uma solar. A população lunar é aquela que já conhecemos como tendo possuído antigamente seu domicílio na Terra e estando ligada a esta. Contudo, em tempos muito mais remotos também a população do Sol estava unida à Terra e compartilhava de sua vida. Quando chega à esfera dos habitantes da Lua, o homem percebe claramente haver penetrado numa população que outrora conviveu com ele na Terra. Ao alcançar, mais tarde, a esfera da população do Sol, ele é como que dominado por uma imponente reminiscência cósmica de um tempo vetusto. Fiz desse tempo, em minha ciência oculta, uma descrição baseada num ponto de vista diferente. A reminiscência que aí domina refere-se a uma época antiquíssima, quando o Sol e os seres solares ainda estavam unidos à Terra. Atingimos, pois, depois da morte, duas regiões espirituais cósmicas, e encontramos nelas populações com as quais já estivemos ligados, na Terra, quando nós mesmos éramos seres totalmente diferentes do que hoje somos. Vemos, pois, que as vivências pós-morte nos proporcionam na época atual, sob forma de majestosas reminiscências, uma visão da evolução da Terra no universo. E enquanto na Terra o homem passa apenas por uma parte da evolução da humanidade, entre a morte e o novo nascimento ele percorre uma parte de toda a evolução cósmica. Os seres solares transcenderam, numa época bem antiga, as experiências que se pode fazer na Terra, ultrapassando inclusive as experiências que o homem pode fazer como ser lunar. Ao alcançar a região da população solar, o homem penetra numa esfera de suma sabedoria, onde ele só pode viver tendo tido na Terra um preparo adequado. Ora, na conferência anterior eu disse que a caminhada cósmica do homem se torna mais lenta quando ele passa do mundo anímico ao espiritual, ou seja, da esfera dos seres lunares àquela dos seres solares. Ao passo que a volta ao redor da Lua dura aproximadamente um terço da vida terrena. Os ciclos seguintes de Marte, Júpiter e Saturno, já mencionei que estes não são percorridos em toda a sua extensão, requerem uma caminhada mais lenta, ou seja, 12 vezes mais demorada que o ciclo lunar. Calculando o tempo, obtemos o seguinte: devemos realmente partir da situação originalmente prevista para o homem pela providência cósmica. Podemos supor que o homem percorra o período lunar num terço da duração da vida terrestre. Somando os períodos passados em sono, em particular os de maior duração, na infância, obtemos uma média aproximada de 30 anos para o percurso do primeiro ciclo, o da Lua. Cada um dos ciclos seguintes requer um tempo 12 vezes maior, ou seja, 360 anos. A caminhada cósmica total é de 3 ciclos. O homem não chega a Saturno, mas deveria cumprir os ciclos conforme a determinação original. Podemos então dizer que o homem percorre o primeiro ciclo, depois o segundo e o terceiro, mas tende a atravessá-los novamente na volta, de modo que obtemos 3 voltas durante a ida e 3 durante o retorno. São 6 ciclos. Obtemos, dessa forma, um total de 2160 anos como tempo originalmente fixado. Ainda vou explicar que o homem nem sempre observa esses lapsos de tempo, porque a situação se apresenta de modo totalmente diferente para o homem atual. O que significa um período de 2160 anos? Lembremo-nos de que a cada ano o ponto equinocial da primavera se situa, para o Sol, num ponto diferente de um signo zodiacal. O ponto equinocial da primavera avança. Nos últimos séculos estava em Áries, avançando dentro de Áries até chegar ao signo de Peixes. Em 25.920 anos, mais ou menos, isto é, num período de quase 26 mil anos, o Sol perfaz uma volta completa no zodíaco. 2160 anos são um duodécimo disso. Em 2160 anos, o Sol avança de um signo zodiacal para o seguinte. Segundo a providência cósmica,
O homem deveria voltar à Terra quando o Sol tivesse avançado de um signo para o seguinte. Ao calcularmos esse número 2,160 na base de tal causalidade interior, e ao compará-lo com aquele mencionado era a ciência oculta e decorrente de um critério totalmente diverso, os que leram aquele livro estarão lembrados de que descrevia o tempo necessário para o avanço do Sol de um signo a outro como sendo igual ao tempo originalmente fixado para o homem ir do nascimento à morte, isto é, ao seguirmos dois caminhos para chegar a uma indicação de tempo, obtemos o mesmo número. São esses os fatos que a humanidade deveria notar, quando a ciência espiritual emite julgamentos corretos partindo de dois pontos de vista diferentes. Esses julgamentos coincidem intrinsecamente. Alguém que julgasse a ciência espiritual segundo os critérios atualmente em voga seria facilmente levado a perguntar: mas qual é o fundamento dessa tua ciência espiritual? A nossa ciência baseia-se na observação e nas experiências, é daí que partimos, é aí que temos um fundamento sólido. Um indivíduo que falasse desta forma poderia ser comparado, diante dos fatos expostos, com alguém que dissesse aos astrônomos: quando estou em pé na Terra, tenho o solo firme sob meus pés, um bloco de pedra também repousa no solo firme. Tudo na Terra tem um fundamento sólido. Ora, vocês, astrônomos, não passam de fantasistas, pois nos contam que a Terra flutua livremente no espaço celeste. Para falar de forma sensata, deveriam dizer-nos que ela também repousa, de qualquer modo, num fundamento sólido, como acontece com o bloco de pedra. Seria mais ou menos desse tipo a opinião de quem objeitasse à antroposofia que ela carece de um fundamento sólido. Tais indivíduos julgariam ridículo exigir que a Terra devesse repousar no solo como um bloco de pedra, mas não se consideram ridículos, a si próprios, ao ignorar que aquilo que deve sustentar-se intrinsecamente, como fazem os corpos celestes, não pode estear-se em explicações ou experiências. Bastaria aos homens usar de mais lógica em seus julgamentos para ver que a ciência espiritual, aqui tratada, dá a todos os seus passos da forma mais exata e tem a cada um deles plena consciência dos juízos que emite sobre o cosmo e os seres cósmicos. No mundo em que entra depois da morte, no início o homem convive com as almas que, como ele, atravessaram uma vida terrestre e penetraram nesse mundo espiritual após sua desencarnação. Enquanto se familiariza com a esfera dos homens desencarnados, o morto continua com o relacionamento que com eles mantinha na Terra, nas vivências espirituais da noite. Vimos igualmente, porém, o morto estabelecer uma comunhão com outros seres espirituais, ou seja, com os habitantes da Lua que outrora havia morado na Terra, e depois ascender à comunidade dos seres solares que também conviveram com ele na Terra, embora em tempos ainda mais antigos. Essa comunidade abrange, em primeiro lugar, as entidades da segunda hierarquia, que em minha ciência oculta descrevi sob os nomes de Zuziai, Dinamês e Quiriotetes. São seres com os quais o homem deve colaborar para ter a capacidade de exprimir e manifestar, como um produto cósmico, o destino ou karma elaborado em encarnações anteriores. Depois de atravessar a esfera da população lunar, o homem sabe, não por meio de pensamentos terrestres, mas cósmicos, o que fez de errado em sentido cósmico, sabe o valor de seus atos, pensamentos e sentimentos para o todo da evolução cósmica. Mas não pode preparar uma nova vida terrena se apenas o sabe por meio de pensamentos cósmicos. Chega a saber, na esfera lunar, o que deverá ser dele na próxima vida terrena, mas ainda não tem a capacidade para prepará-la. Para isso tem de ascender à esfera solar, morada dos seres que não lidam apenas com existência na Terra, mas que cuidam dos assuntos de todo o nosso sistema planetário. Do ponto de vista das vivências que esperam o ser humano, o cosmo contém, portanto, duas regiões com suas respectivas populações espirituais, abrangendo o mundo anímico dos seres lunares e a população mais ampla,
do mundo espiritual ou solar. Enquanto a população lunar, por ter sido ligada à Terra em época relativamente recente, falando-se em termos cósmicos, uniu seus interesses aos habitantes da Terra, fazendo da Lua uma mera colônia cósmica destinada a orientar e provocar os acontecimentos terrestres. O universo solar, habitados seres solares dirigidos pelos Exusiai, Dinameis e Quiriotetes, tem por função cuidar dos assuntos de todo o sistema planetário, Marte, Saturno, Júpiter, Vênus, etc., além da Terra e da Lua. A esfera solar é, portanto, uma região em que nossos interesses são consideravelmente ampliados. Aí temos a possibilidade de efetuar, com a colaboração de Exusiai, Dinameis e Quiriotetes, um trabalho preparatório que permita a formação do germe espiritual de um corpo físico suscetível de ser posto à nossa disposição por um casal de pais. Nunca tal casal poderia gerar um corpo físico apropriado para os nossos fins se este não tivesse sido preparado através de um tempo prolongado, mediante um trabalho realizado no cosmo espiritual com a colaboração de elevadíssimos seres espirituais. Nossa atividade no cosmo espiritual, infinitamente mais ampla que os nossos limitados afazeres na existência terrena, consiste essencialmente em participar, em colaboração com os seres de nível mais elevado, dos fatos espirituais que se realizam nesses seres, como fazem aqui os acontecimentos da natureza, e de tudo o que evolui como arte espiritual, tal como faz aqui a arte baseada na natureza. Por fim, estamos aptos a reunir tudo o que foi elaborado numa imponente imagem arquetípica, sendo este referido germe espiritual, como que uma sombra previamente projetada, daquilo que nascerá na Terra como nosso corpo físico. Percorridos os 3 círculos acima mencionados, o homem inicia seu caminho de volta, seu interesse nos assuntos terrenos volta a despertar e ele olha, durante muitos anos antes de nascer, para as gerações que se seguem na Terra e em cujo final são colocados seu pai e sua mãe. Desde o momento de sua grande guinada cósmica, o homem começa a dirigir sua atenção à Terra. Aí percebe uma linhagem de origem remota com uma sequência de descendentes sucessivos, até que, depois de séculos, ocorre o nascimento do casal de pais ao qual ele envia, em escala reduzida, o amplo e imponente germe espiritual de seu corpo físico. Este germe espiritual se unirá com o germe físico no ventre materno. Esse germe espiritual é inicialmente tão grande e majestoso como o próprio universo. Enquanto o homem efetua sua caminhada de volta ao mundo físico e observa as gerações das quais descenderão seus pais, o atuando do mundo espiritual sobre essa sequência hereditária, o germe se torna cada vez menor, até que finalmente atravessa a esfera de Marte, a esfera solar propriamente dita, e percorre rapidamente a esfera lunar, chegando por fim à Terra, onde inicia sua nova vida. Já algum tempo antes de descer como ser anímico, o ser humano envia ao mundo físico esse germe espiritual, preparado para seu corpo físico. Uma vez terminado seu trabalho relacionado com a vida terrena seguinte, sua posição dentro do próprio cosmos assume um aspecto diferente. Ele entra numa nova relação com todo o éter cósmico e daí extrai as forças com as quais forma seu corpo etérico. Esse é o último ato realizado enquanto ele desce dos mundos espirituais. Enquanto o homem já enviou o germe individual de seu corpo físico à Terra, isto é, quando este germe já se dirige aos pais, depois de um fluxo que durante anos partia dos mundos espirituais para moldar o corpo físico, ele mesmo ainda permanece no mundo espiritual a fim de concentrar o éter ao redor de si. Em curto tempo transforma-se num ser dotado de um eu, de um corpo astral e de um etérico, sendo este contraído do éter cósmico geral. Só durante o período embrionário, na 3ª ou 4ª semana depois da fecundação, é que o homem reúne esses 2 elementos, aquilo que se formou nessas 3 ou 4 semanas pela união do germe espiritual com o germe físico, já tendo chegado à Terra antes dele, e sua própria entidade.
A isso ele acrescenta o corpo etérico contraído do éter cósmico, de modo que o ser humano total é constituído pelo que havia sido previamente enviado à Terra, isto é, o corpo físico, pelo corpo etérico concentrado como que no último instante